Abra sua Bíblia comigo, por favor, no livro do Apocalipse. Eu não vou dar um estudo, como sempre, né? Amo este livro e acredito que este livro vai ser sempre mais agora para frente, né? O livro da minha vida. Espero que seja o seu também. Estamos no fim, temos que acompanhar aquilo, o roteiro de Deus para os últimos dias, tá? O livro do Apocalipse, eu vou fazer a leitura no capítulo 1. Como disse, não vou fazer um estudo. Vou trazer uma palavra de ânimo, força, conforto. A nossa vida está boa até demais, né? Com exceção das batalhas individuais, todos têm. Mas não podemos reclamar, não. Deus tem sido misericordioso para conosco. Queria ter ouvido um amém aí e tal. Deus tem sido misericordioso para conosco. Amém? Eu acho que os irmãos não estão ouvindo. Deus tem sido misericordioso para conosco. Amém? Tá. Apocalipse capítulo 1. Há uma introdução aí dos versículos 1, 2 e 3. Os versículos, né? 1, 2 e 3. A introdução. No 4 começa o tema, não é? E aqui, nos versículos 17 e 18, é o que eu quero usar para esta noite, noite de ceia. Quando ouvi, caí a seus pés como morto. E ele pôs sobre mim a sua destra, a mão direita, dizendo: não temas, eu sou o primeiro e o último. Eu que vivo, fui morto, mas eis aqui estou vivo pelos séculos dos séculos. E tenho as chaves da morte e do Hades, mas seria a versão do inferno. Então ele está dizendo aqui: não temas. Não temas. Diga para a pessoa do seu lado: não temas. Você não tenha medo. Hoje o sentimento de todo mundo é medo, pavor. E por causa do medo nós somos paralisados. Vem a angústia vem, ou vem a angústia, e deixamos de sonhar. Há muitas pessoas que dizem: olha, vale a pena estudar, não vale a pena fazer nada, sonhar, ter projetos, aspirações, alvos, metas, para quê? Não há futuro. Só não há futuro para o diabo, porque ele foi condenado para o lago de fogo e enxofre. A derrota dele já foi declarada na cruz do Calvário. É uma questão de tempo para ele e os seus seguidores receberem o julgamento e receberem a condenação. A sentença já foi liberada na cruz do Calvário. Mas para nós, há futuro aqui e na eternidade. Vida aqui e na eternidade. Se você crê, aplauda o Senhor. Estou sentindo falta do brado de vitória. É aquele irmão que disse, estava falando, né? Que nós que temos esta esperança, essa certeza da vitória dada pelo Senhor Jesus, nós acordamos sem direção, desanimados, fracos, abatidos, incertos, ou cheio de incertezas. E o diabo, que é condenado, que sabe que já recebeu a sentença, que ele
vai para o lago de fogo e enxofre por toda a eternidade. Mas ele acorda, colocando aqui para pastor, senão os irmãos vão dizer lá na cidade, pastor João falou que o diabo dorme e acorda, tá? Então ele começa o dia dizendo, hoje é o melhor dia para matar, roubar e destruir. Então Satanás, que é condenado, derrotado, vencido, ele tem esperança, ele trabalha. Eu e você, que temos a vitória, eu e você que foi declarado sobre nós, que somos não vencedores, mas mais do que vencedores. Nós acordamos assim como se fôssemos derrotados, vencidos. Diga para a pessoa do seu lado, tem que mudar isso, meu irmão. É o diabo que tem que acordar ou começar o dia, não é? Dizendo, estou perdido. Especialmente com a oração do povo de Deus. Por que estou mostrando isso? Porque aqui, nos versículos 17 e 18, ele diz, quando ouvi, caí a seus pés como morto. E ele, o Senhor Jesus, tá? João, o apóstolo do amor, foi discípulo, apóstolo do Senhor Jesus. Ele diz, e ele pôs sobre mim a sua destra, dizendo, não temas, eu sou o primeiro e o último, o alfa e o ômega. Esses são nomes dados a Deus. E ele diz, e o que vivo, fui morto, mas eis aqui estou vivo pelos séculos dos séculos. E ele fecha aqui, olha aqui no versículo 18. E tenho as chaves da morte e do inferno. E por que o Senhor está dizendo isso para João? Deixe-me ler aqui o versículo 1. A primeira parte, ele diz aqui, revelação. No Novo Testamento hebraico diz Itgalut, Haitgalut. É a mesma coisa. Itgalut, Haitgalut, que é revelação, no contexto de hebraico, é o mesmo sentido. Não vou explicar aqui, mas vou ficar com a palavra revelação no grego, que é Apocalipse. É a primeira palavra que aparece aqui no livro, exatamente o nome do livro, Apocalipse. E nós mostramos aqui que é afastar o véu, descortinar. Quando eu cheguei para a feira, eu me formei lá em Belo Horizonte, 81, final de 80, né? 81 eu cheguei aqui. Alguns aqui, os pais de vocês não estavam nem namorando ainda, tá? Então, me formei em 80, final de 80, 81. Aí eu fiquei na casa de um pastor, diretor do seminário, que me acolheu em Belo Horizonte. E eu fiquei sem saber, porque quando você se forma, você precisa de direção, especialmente na obra missionária, no serviço de Deus. Aí eu tinha recebido um convite para Mato Grosso, olha para onde, né? Já pensou? Diferença, feira, Mato Grosso. Eu fui pregar numa igreja em Salvador, o pastor ficou tão assim, se identificou, não é? Comigo tanto, de olha, eu tenho uma igreja em Nazaré, eu nem sabia onde era. Se você quiser, eu entrego nas suas mãos, para você pastorear lá, está precisando de pastor. Tudo construído, tudo pronto, não é? E depois eu recebi mais alguns convites. Eu fiquei sem saber para onde eu vou, tá? E lá em Salvador, numa reunião de oração na igreja ali eu não sei se é no Campo da Pólvora, tá? Na época era o pastor, deixa para lá, 42 anos. Tem muita coisa aqui para me preocupar. Eu só sei que numa reunião dessa que os irmãos fazem aqui, de 5 a 6,
Só que foi pela manhã. Olha, tem uma reunião de oração numa igreja ali, onde tem reunião de oração, sempre Deus mostra, né? Responde. E ali naquela reunião de oração, eu falei, irmãos, eu estou precisando de direção, que onde eu chegava tinha um convite, olha, tá. E uma irmã orou, eles oraram por um colega meu, que tínhamos formados juntos, ele foi para Ilhéus. Primeiro ele foi para o sul, depois agora ele está em Ilhéus. Ele seria pastor aqui de vocês, mas ele chegou aqui, olhou para aqui, viu o mato, não conta para ele não, viu? Tá. E ele diz, não, aqui não é meu lugar não, tá. Ele fez igual o Abraão, né? Olhou para o lado difícil, o Ló olhou para o outro lado. Ele diz, não, eu vou para cá. Deu errado ali, ele foi para o sul e agora está em Ilhéus. Mas ele seria o pastor aqui. Aí ele diz, olha, tem uma igreja aqui, você vai lá, conheça os irmãos. Não era isso aqui. Se fosse, estaria aqui uma fila de pastores, né, querendo pastorear naquela época. Mas lá em Salvador, ele e eu, na reunião de oração, sem saber a direção, a irmã, o grupo orou por ele e disse, olha, vem à frente, vamos orar aqui para Deus dar direção a vocês. Eu não sei o que foi que Deus mostrou para ele, não me lembro mais. Mas quando oraram por mim, a irmã diz, olha, quando estava orando por você, eu vi um véu e vi uma mão que afastava o véu. Bom, eu sabia o que era Apocalipse e sabia que revelação quer dizer afastar o véu para que você veja o cenário que está acontecendo por trás do véu. Então, naquele momento, Deus estava falando, acabo de te mostrar para onde você vai. E eu estou com você nessa decisão. E foi quando eu vim para cá. Então, eu vim para cá por revelação. Por causa dessa palavra aqui, Apocalipse, não é? Que quer dizer descortinar, afastar o véu. Isso há 42 anos. Se não fosse por Deus, né? Você não fica tanto tempo no lugar assim. Então aqui está a revelação. De quem é a revelação? A revelação é pode olhar na Bíblia, tá? Revelação de Jesus Cristo. O livro do Apocalipse é a revelação de Jesus Cristo. Diga, é a revelação de quem? De Jesus Cristo, do Senhor Jesus Cristo. E quem deu para ele essa revelação? Está depois aí. Revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu. Isso é, Deus deu a Jesus Cristo para, através dele, mostrar aos seus servos as coisas que breve devem acontecer. No Apocalipse é quando o Senhor diz, olha, eu vou afastar as cortinas e vocês vão ver o cenário dos últimos dias. Vocês vão ver coisas terríveis, coisas de assustar. Não para o crente, o cristão, a pessoa quando teme a Deus, lê o Apocalipse, sente conforto. Pessoa que está em pecado, que sabe que está em condenação, quando lê Apocalipse, sente pavor. Então a revelação é de Jesus Cristo. Quem deu essa revelação para o Senhor Jesus Cristo foi Deus, o Pai. E essa revelação será compreendida por seus servos. A gente vai, daqui a pouquinho, dar uma salva de palma com um brado de vitória muito forte. Mas antes eu quero fazer uma pergunta. Olha aqui. Revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu
deu ao Senhor Jesus Cristo para mostrar aos seus servos. Essa revelação é para os servos de Jesus Cristo. Eu só não entendo Apocalipse. Então você não é servo de Jesus Cristo. E aqui agora vem a pergunta, e depois da pergunta vem o aplauso ao Senhor e o brado de vitória. Ele diz aqui, que Deus, revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos. Agora eu vou fazer duas perguntas. Quantos gostariam de ter a revelação deste livro? Diga amém. Quantos são servos de Deus aqui? Diga amém. Então aplauda o Senhor e dê um brado de vitória. Diga, essa revelação é para a minha vida. Um pastor estava falando sobre, olha, a besta, sete cabeças, como é mesmo? Descrevendo, né? De forma terrível. A besta, né? Que subiu do mar e que subiu da terra. Aí alguém diz, o que eu tenho com isso? Tem sim. Todo mundo tem a ver com Apocalipse, querendo ou não. Ou fazendo parte do problema ou da solução. Mas nós estamos aqui, porque nós estamos já vivendo o Apocalipse. Nós estamos entre capítulo 2 e 3 do Apocalipse. Estamos vivendo o período da graça, o período da igreja. Capítulo 1 foi a revelação de Cristo. Ele já veio e já se revelou ao mundo. E começou o período da igreja. A última igreja chama-se Laodiceia. Laodiceia quer dizer parecer do povo ou vontade do povo. Laos, povo, não é? E Diceia, parecer, governo. Isso é a igreja quem manda. E no último versículo, aí do capítulo 3, encerrando a igreja de Laodiceia, a última igreja que vai pisar na face da terra, antes do arrebatamento, que é no capítulo 4. O Senhor Jesus já não está, ele foi colocado para fora da igreja. Ele está do lado de fora, batendo na porta e dizendo, oi gente, abra a porta, vocês estão celebrando, fazendo festas? Estão cultuando? Se é que se chama culto, né? Abra, eu quero entrar, eu sou o dono da festa, eu sou o dono da igreja. Isso é, no Apocalipse, na última igreja, que é a igreja de Laodiceia, que é a igreja que terá o parecer do homem, a vontade do homem, o Senhor Jesus será colocado para fora. Eu disse aí que esse Cristo da internet, ele é um perfil mais do anticristo, que está sendo colocado, jogado, que não tem nada a ver com o Cristo da Bíblia, e todo mundo ama esse Cristo da internet. Não julgue, quem é você para julgar? Deus não condena ninguém, Deus é amor, só amor. Esse é o Cristo da internet. Todo mundo ama este Cristo, mas esse não é o Jesus da Bíblia. Esse Jesus é um perfil para a introdução do anticristo na face da terra. E esse perfil, esse Cristo da internet, das redes sociais, ele é bem-vindo. Mas se você falar nas redes sociais do Cristo verdadeiro, de Jesus e da sua palavra, ele não é bem-vindo. Isso vai acontecer no futuro na igreja. Aqui está dizendo, Apocalipse, revelação do Senhor Jesus Cristo. Essa revelação é para os servos do Senhor. Só para lembrar, quantos servos e servas o Senhor tem aqui? Diga amém, aleluia. A palavra servo é aquele que serve. É aquele que serve a Deus. Então, deixa eu te perguntar de novo. Quantos servos do Senhor, quantos servos e servas do Senhor tem aqui? Olha, diminuiu pela metade, né? Mas está faltando o brado de vitória, amém?
Então, se eu e você somos servos do Senhor, nós temos que servir a Deus. Essa revelação foi dada a João. O Senhor, o Deus Pai, deu essa revelação para o Filho, o Deus Filho. O Deus Filho deu essa revelação para um anjo, da mesma forma que fez lá no Monte Sinai. Deus deu as suas leis a um anjo e ele passou para Moisés. No Novo Testamento, o Pai passa a revelação para o Filho passa para um anjo que vai direcionar, orientar, instruir João até o último versículo do livro, o último capítulo do livro. E João, ele entra numa dimensão tão profunda e ele vê coisas tão gloriosas que ele comete 2 erros. Ele ajoelha aos pés do anjo pensando que é Jesus. E os anjos de Deus, eles não recebem a adoração. E 2 vezes, levanta-te porque sou conservo teu e de teus irmãos. Mesmo tendo andado com Cristo, ele entra na dimensão da glória, do Cristo glorificado. E por que isto? Porque aqui o Senhor apresenta, o Senhor fala, ele diz, ele dá o testemunho. O João, ele está na ilha de Patmos. Quando a gente vai ali de Milão para Jerusalém, já fomos várias vezes levando caravanas, a gente passa por cima das ilhas gregas. Ali em algum lugar certamente está a ilha de Patmos, que a Grécia está ali naquele caminho. E numa daquelas ilhas, na ilha de Patmos, o João foi exilado. O João foi praticamente o último dos apóstolos a morrer. Certamente Jesus, quando pegou os seus apóstolos, ele não foi lá no berçário e ele não foi lá no meio da terceira idade. Dá de entender que os discípulos de Jesus tinham a faixa etária de 30 anos para baixo. Possivelmente o Pedro fosse um pouquinho mais velho. Mas o que nós entendemos é que eles eram mais para jovens. Então suponhamos que o apóstolo João, ele tinha no máximo 27, 30 anos. O Senhor Jesus, ele morre e ressuscita nesse período, né, de 33 por aí, quase no ano 34. Então, para você chegar, o João, ele recebeu essa revelação lá no ano 90 depois de Cristo. Então, o apóstolo João, ele já estava bem velhinho, talvez com 90 anos. Ele pastoreou em Éfeso e agora vem uma grande perseguição. Muitos morreram por causa da sua fé. Muitos estavam sendo jogados para lutar para lutar com os gladiadores, imbatível, impossível. Outros eram jogados nas arenas, ali no Coliseu, para serem devorados pelas feras, leões e tudo mais. E a igreja, os apóstolos daquela época, praticamente, inclusive Pedro, Paulo, todos eles tinham sido martirizados. A Bíblia diz: recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém como Samaria, toda a Judeia e até os confins da terra. Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e ser-me-eis o quê? Ser-me-eis o quê? Testemunhas. A palavra testemunha ali quer dizer mártir. É alguém que está determinado, que prega o Evangelho, está comprometido com o Evangelho, a ponto de, se possível, morrer por amor do Senhor Jesus. Agora imagina
no contexto nosso, a gente vai para a igreja, olha se tem uma nuvem vindo de lá. Se for uma nuvem grande, vai molhar meu cabelo, hoje eu não vou para o culto. Diga para o irmão do seu lado, é mártir mesmo, meu irmão. Pastor, não tem graça, né? A gente está com medo de molhar o cabelo, né? Quanto mais dar a vida para Cristo. Sereis minhas testemunhas. A palavra testemunha quer dizer mártires. Todos os apóstolos foram assassinados por amor de Jesus. Eles morreram por amor de Cristo. Eles foram mártires. Primeiro foi Estevão. Então João estava na ilha de Patmos. Ele já estava idoso. Tem um filme dele aí. Lá na ilha de Patmos tem até o documentário, né, daquela época, do comandante que estava ali coordenando aquela ilha. Era um lugar terrível, onde eles mandavam a pior espécie da sociedade. Condenados, sabe? Olha, você não volta, você vai morrer lá. Você tem que ser afastado. Isso é, aos olhos do Império Romano. E colocaram João no meio desse negócio. Qual era o crime dele? Crer no Senhor Jesus. Ser testemunha do Senhor Jesus. Pregar o Evangelho. E o Senhor foi com ele ali. Ele estava vivendo dias difíceis, porque ele era o último do tempo do Senhor Jesus. Todos os apóstolos já tinham morrido. Os cristãos da sua época, todos, ou estavam presos, ou tinham sido assassinados, ou estavam sofrendo. Mas praticamente da época dele, todos já tinham morrido. Imagine, né? Só ele ficou. E ele estava sofrendo muito. E certamente pensando ali na situação, nas promessas de Cristo, pensando na situação, naquilo que o Senhor Jesus prometeu, e ali isolado, longe de tudo, e sabendo da perseguição. Naquela época havia um imperador, era Tito Flávio Domiciano. Ele reinou, eu anotei aqui, do ano 81 a 96. Era um verdadeiro demônio. Nós temos um no Brasil fazendo o papel de demônio. Prende quem quer, persegue quem quer. É uma pessoa como esta. Esse Tito Flávio Domiciano, ele era um imperador romano perverso. E para complicar, ele botou na cabeça que ele não era apenas imperador. Depois ele foi assassinado. Em 96 assassinaram, mataram ele, não aguentaram. Mas ele disse assim, não, eu sou um imperador famoso, eu sou inteligente, eu sou estratégico, eu sou Deus também. E ele diz, a partir de hoje, eu sou imperador e sou também Deus. E todo mundo tem que me adorar, disse ele. E aí, os cristãos que diziam, Yeshua HaMashiach, Adonai Yeshua HaMashiach, Senhor Jesus Cristo, ele dizia, só há um Deus, só há um Senhor, é César, é o imperador. Então ele botou soldados, agentes secretos espalhados por todos os lugares, para dizer assim, descubra aqueles que não estão me adorando. Todos eles vão ser presos, perseguidos, vão ser mortos, assassinados. Ele era perverso. Era um homem muito mau, muito cruel. Tanto é que não aguentaram, mataram ele. Os piores imperadores de Roma. O primeiro foi Calígula, foi o terceiro, né? O primeiro foi o imperador romano, o primeiro. O César, depois veio o Tibérios, que foi na época que o Senhor Jesus nasceu, e eles mataram muitos cristãos, porque até que descobriram que não foram, que foi ele,
já havia assassinado muitos irmãos em Cristo. E agora vem esse outro aqui, na época de 81 a 96, 15 anos, chamado Domiciano. Cruel, perverso. Além de cruel e perverso, ele diz, não, eu não sou apenas um imperador famoso, eu sou Deus também, vocês têm que me adorar. E ele era chamado de divino. Foi nesse contexto que o Apocalipse foi dado a João. No meio de sofrimento, desespero, angústia, as pessoas diziam, Senhor, como é que nós somos pessoas boas, estamos sendo perseguidas, como é que nós te servimos e estão passando a roda sobre nós? E Roma, esse império tão maligno, esse império tão corrupto, esse império tão idólatra, tão voltado para a idolatria e feitiçaria, está tendo uma vida boa. E para completar, pegaram João, mesmo na sua idade avançada, e disseram, olha, você é muito perigoso. Você é o líder dos cristãos. O que você fala, eles obedecem. Você é uma força para eles. Nós não vamos matar você, vamos colocar você na ilha de Patmos. E lá na ilha de Patmos havia um comandante, cruel, terrível. Mas foi ali naquela situação de sofrimento, naquela situação de isolamento, quando a pessoa está sozinha, em angústia, debaixo de prova, incerteza, que o Senhor Jesus Cristo apareceu a João e disse para ele, ele relata aqui, quando o vi, caí a seus pés como morto, e ele pôs sobre mim a sua destra, dizendo, não temas. Que palavra especial, não é? Não temas. Você ouviu uma palavra dessa, no momento de aflição, de desespero, é tudo que um crente quer, é tudo que uma pessoa quer. Quando vem a enfermidade, a luta, sabe, quando vem uma situação, algo que vem contra nós, uma adversidade. E a pessoa não sabe o que fazer. E eu falei para você, um dia eu conheci um homem chamado Richard Wurmbrand. Eu conheci, lá nos Estados Unidos eu trabalhava até eles proibirem, eu trabalhava com headphone aqui no ouvido, falei, vou aperfeiçoar aqui o inglês. E aí eu falei, puxa, olha, tinha programas evangélicos, e eu ouvi 2 vezes o testemunho de Richard Wurmbrand. Eu já o tinha conhecido aqui. A Assembleia de Deus, eu não recordo o tempo, o ano, qual foi a data. Tá? Trouxe aqui para... parece que é Fonte Nova. Ele ficou, creio que 14 anos numa prisão na Romênia. A Romênia comunista. Não sei se hoje a Romênia é mais comunista. Parece que chutaram o comunismo de lá. Então o comunismo veio e destruiu igrejas, matou pastores, né? Tem muito crente comunista no Brasil, pastor comunista no Brasil. Eu falei, irmão, quer uma passagem para você pregar lá para o ditador da Coreia do Norte, você levar uma mensagem para ele, abrir a Bíblia e falar assim, Jesus te ama, tá? Você não vai nem terminar de falar, não vai nem fechar a boca. Ser comunista aqui no Brasil é fácil, né? Mas quando eles assumem o poder, eles destroem a igreja, eles matam pastores, prendem pastores, queimam Bíblia. Mas antes eles abrem as portas e jogam tudo quanto é inimigo que existe contra a igreja. Você está vendo aqui o pensamento do líder do Brasil aqui, do governo, ele está contra Israel. Ele está contra Israel. Toda a posição dele é contra Israel.
Mas essa posição não é do Brasil, é dele. Porque o Brasil ama a nação de Israel e abençoa a nação de Israel. Dê uma salva de palmas, um brado de vitória, amém? Essa é a posição dele, não do Brasil. O Brasil ama e abençoa Israel. Então esse Richard Homeland, ele foi preso. Uma senhora que deu apoio, porque quando invadiram a casa dele, porque ele era pastor, parece que ele falava 14 idiomas, parece que ele morreu recentemente, pregou no mundo todo. Os americanos compraram-no. Então falou, olha, estava num congresso, eles falando, olha, pondo o ponto de vista, como seria a nação. Ele se levantou, falou contra Deus, já desceu de lá apanhando. Levaram ele para a cadeia, prenderam a mulher dele, depois soltaram. O filho dele saiu para a rua, perdido, sem saber. Uma mulher pegou e acolheu, bateram tanto nela que ela ficou de cadeira de rodas. E ele ficou 14 anos na prisão na Romênia. Depois ele foi solto, voltou, tirou fotos, fez imagens. Falou, olha, aqui que eu fiquei, tá? Foi aqui que eu fiquei preso, foi aqui que eu louvava o Senhor. Não, o que fizeram com ele? Disseram, nós vamos fazer uma lavagem cerebral na sua cabeça. Você é um homem muito perigoso. Perigoso porque era o quê? Um cristão. Diga para a pessoa do seu lado, se você é um cristão genuíno, diga mais forte, diga, se você é um cristão genuíno, você é perigoso. Diabo não tem medo de crente banda voou, não. Diabo tem medo de crente, né? Teme crente que ama Deus de verdade. Hoje de manhã eu falei aqui que o Gideão, no capítulo 7, ele tinha cerca de 30 mil homens com ele. 32 mil homens com ele. E Deus diz, olha, eu vou te dar a vitória. Mas falou, olha, tem muita gente com você. Eu quero te dar essa vitória, mas você tem que saber que é eu que vou te dar a vitória. Aí, olha, fala assim, olha, prega para eles, diga, olha, quem tiver com medo vai embora para casa. 22 mil foi embora para casa. De 32 mil, 22 mil foi. No Brasil está aí, esse número grande de igreja, glória a Deus, glória, o fogo caiu, foi ou não foi? Aí diz assim, vai ter uma batalha espiritual, vai uma oração, vamos fazer um jejum, vamos ler a Bíblia. Mas antes, quem tiver medo, quem não quiser se comprometer, vai para casa. Nós estamos assim, temos tanto crente no Brasil, milhões, diz que chega até a quase 40, 30 milhões de evangélicos no Brasil. Mas não serve para nada. Se disser, olha, vai embora porque você está com medo, vão embora. Ficou 10 mil. Gideão diz, olha, vamos beber água. E quem tomar água no rio, não for na postura de vigia, bebendo água, olhando para a esquerda, para a direita, porque o inimigo está por aí. Exatamente uns, vou lavar minha cabeça, ou você tem um sabão aí, tem que ser cheiroso, me dá aí, porque eu vou lavar minha cabeça, lavar meu rosto, eu vou aproveitar e lavar minha camisa também, eu vou tirar aqui, na guerra. O Senhor diz, manda embora por quem ficou à vontade. Só 300 ficaram com a postura de quem estava vigiando. Deus tem um grupo nesta nação, que por causa desse grupo, desses irmãos, Ele ainda não fechou os céus, Ele ainda tem a mão dele sobre o Brasil. Aplauda o Senhor, dê um brado de vitória, mais forte esse brado de vitória, amém? Adianta ter uma multidão, milhões de brasileiros cristãos, mas não resolve nada. E para você não pensar que eu estou perdido, eu estou na Romênia. Com o Richard Homeland. Ele está numa prisão 14 anos. Porque ele é cristão e o país agora caiu nas mãos dos comunistas. Prenderam-no
Colocaram uma janela pequena na prisão dele. Aí trouxeram comida para ele. Na frente da janela tinha um relógio. Aí deu comida para ele. Ele comeu. O cara foi embora. 20 minutos depois, trouxeram comida para ele. De novo. Ele disse, mas eu acabei de comer. Aí disse, não, olha o relógio lá. Já passou 12 horas. Mas não era que eles iam lá e mexiam no relógio. Depois deixou ele 2 dias sem comer. Trouxeram comida para ele. Mas vocês vão me matar de fome? Abriram a janela. Não, olha lá. 12 horas. Foi fazendo isso com ele para desestruturá-lo. Mexer com a cabeça dele, destruí-lo. Fazer uma lavagem cerebral nele para que ele perdesse a noção do tempo, de Deus, das coisas. Para não lembrar nem o nome dele, de família, de filho, de mulher. E de vez em quando vinha um carrasco para dar uma surra nele. Para ele negar a Cristo. Simplesmente porque achava que ele era um homem perigoso. Porque ele tinha uma fé genuína no Senhor Jesus. E um dia o carrasco parece que estava com a mão untada, né? Bateu tanto nele. Ele ficou ali dentro daquela prisão. Na Romênia. Uma nação comunista. E aí ele sentou-se e ficou ali. Ele estava sentindo certamente solidão. Não tinha notícia dos filhos, da mulher. Dizia para ele, olha, nós pregamos seu filho, sua mulher já negou a Cristo. Sabe, já matamos o seu filho, sua mulher já negou a Cristo. Nada disso, tudo mentira. Para quebrá-lo, para ele negar a Jesus. Mas ele disse, eu não vou negar a Jesus. Tenho certeza que minha mulher também não negou a Jesus. Meu filho também não negou a Jesus. Ele disse, eu vou ficar firme. Que maldição, né? E um dia ele estava sofrendo muito. Ele tinha apanhado muito. Ele ficou ali. E naquele momento de fraqueza, certamente aqui como João na ilha de Patmos. Naquela solidão, naquela angústia, naquela dor, isolado de tudo, já perdendo a noção de tudo, cabeça confusa, estavam fazendo nele uma lavagem cerebral. Ele tinha que ouvir direto, comunismo é bom, cristianismo não vale nada, comunismo é bom, cristianismo não vale nada. É isso que eles fazem lá nos países. Eles estavam sofrendo muito. E para complicar, o diabo vem, fica do lado dele e disse assim, você é um tolo. Deus não está nem aí para você. Você não sabe onde está sua mulher, não sabe onde está seu filho. Você já está aqui muitos anos preso. Você vai perder o juízo. E Deus não está nem aí, Deus não sabe nem quem é você. E aí deu o golpe final, diz assim, Deus não existe. Deixa de ser bobo. Eu ouvi esse homem aqui em Salvador. Foi o único homem que eu olhei para o rosto dele e disse assim, se há uma pessoa, um anjo deve ter esse rosto. O rosto dele parecia o rosto de um anjo. Eu fiquei impressionado. Aquele semblante, sabe, livre, leve. Havia algo de bom naquele homem. Uma glória, uma pureza. Hoje você vai olhar para muitos crentes, né? Olha, aquele rosto oprimido, carregado, pessoa iracunda, briga por qualquer coisa, né? Estopim curto. Olhei aquele homem e falei, meu Deus, olha o rosto desse homem. O diabo, Deus não existe. Ele baixou a cabeça e disse assim, mesmo se ele não existisse, está dizendo que ele não existe? Mesmo se ele não existisse,
eu continuaria amando-o e sofreria por ele, daria minha vida por ele, pagaria o preço que estou pagando por ele, da mesma forma, mesmo se ele não existe. Olha. Alguns irmãos estão dizendo: ó, pastor, meus problemas acabaram de desaparecer agora, né? Pastor, meus problemas acabaram tudo. Porque às vezes a gente acha que está com problema, não é? Quando você ouve até onde um ser humano é esticado por amor a Cristo. E o diabo fala uma coisa dessa para uma pessoa daquela ali. Quando ele disse: eu o amaria, continuaria amando a Deus, mesmo se ele não existisse. O diabo vazou e apareceu naquela parede não bonita da cadeia. Ele viu a glória de Deus. Ele diz: olha, eu vi a glória do Senhor. Aplauda o Senhor com um brado de vitória. Mais forte. Ele diz: olha, eu já tinha viajado, conhecido muitos lugares. Ele diz: olha, eu vi lugares bonitos no mundo. Mas ele diz: eu nunca vi algo, nem antes e nem depois, aquela glória que eu vi ali naquela prisão. Demorou muito, ele saiu dali. E Deus disse: olha, você vai ser levado a todas as nações do mundo. E você vai pregar o meu evangelho. Ele pregou em todos os países da terra. Hoje, não sei naquela época, né? Mas hoje nós temos cerca de 190, quase 200 países. Ele pregou em todos. Em alguns ele voltou várias vezes. Aplauda o Senhor, dê um brado de vitória. Amém. Glória a Deus. Vaso para honra. O apóstolo João está ali. Esse imperador Domiciano, um ditador cruel, um psicopata, sanguinário, reivindicando dos seus súditos a adoração. E lá está João sofrendo sozinho. Ele é o último, não tinha mais ninguém da época dele. Todo aquele pessoal já tinha morrido. Mas ele estava ali. Foi nessa circunstância que o Senhor aparece para ele. Certamente o Senhor mostra, trazendo aqui, não é? Para ilustrar. Afasta um véu e diz: João, deixa eu te mostrar. Não é o fim, é o começo. É o começo. O Senhor mostrou para ele tanta coisa. Deu para ele a revelação. Por isso que diz aqui, revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer. Isso é, naquele dia começou a acontecer o período da graça. O tempo começou a contar. Isso é, o período da graça, no tempo de Deus, começou a acontecer. Isso é, terminou o período da lei e o período da graça passa agora a entrar em vigor. Ele está dizendo das coisas que em breve devem acontecer. Estão acontecendo, vão acontecer. E enviando-as pelo seu anjo, um anjo foi destacado por Deus, separado por Deus para dar essa revelação a João, e diz: e as notificou a seu servo João, e diz no 2, o qual testificou da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo, de tudo quanto viu. E ele diz aqui: bem-aventurado aquele que lê, e bem-aventurados os que ouvem as palavras desta profecia, e bem-aventurados, não é? Em outras palavras, os que guardam as coisas que nelas estão escritas. E ele diz aqui novamente, porque o tempo está próximo. Nós estamos vivendo os últimos dias, nós estamos vivendo os tempos finais.
Muitos pastores, homens de Deus, alguns já falam que esta, se não é a última, é uma das últimas gerações na face da terra. No Apocalipse capítulo 12, quando houve aquela batalha no céu, o diabo foi expulso das regiões celestes, uma voz bradou: ai do céu, ele diz, ai da terra, e diz assim, porque o diabo desceu até vós, ainda diz assim, e tem grande ira. O diabo já seria o bastante, né? Ainda mais com grande ira, isso é, ele sabe que ele tem pouco tempo, o tempo dele está contado, ele sabe que a sentença dele que foi dada na cruz da cruz do Calvário será executada nesses dias finais. Então o plano dele é arrastar para o inferno o maior número de pessoas que ele puder arrastar, inclusive de crentes, que ele puder. Eu creio que época é tempo, nós precisamos fazer isto. Buscar a Deus. Os cristãos daquela época venceram. Eles venceram todas as barreiras. Eles não tinham Bíblia, não tinham cantor cristão, não tinham nem templo. A igreja daqueles dias reunia nas casas, por causa da perseguição. Hoje nós temos o privilégio de ter um lugar como este, a nossa segunda casa, para adorar o Senhor. Mas os crentes daquela época, os irmãos em Cristo daquela época não tiveram esse privilégio. Nós temos muitos privilégios, Deus nos deu, Deus tem nos abençoado. Eu olho para o Brasil e digo, irmãos, como Deus tem sido misericordioso com a nossa nação, com o Brasil. O que eu e você temos que fazer? Nós precisamos clamar mais a Deus, buscar o Senhor, para terminarmos ou alcançarmos a grande comissão na nossa nação, para que Deus traga um avivamento sobre a nação brasileira, a nação conhecida como a nação que mais acredita em Deus, do jeito que quer. Acredita em Deus, mas como? Do jeito que quer, como aqueles homens lá do Gideão. Olha, quem quiser ir para casa vai, viu? Se vocês não quiserem servir ir para a guerra, pode ir para casa, não tem problema não. 20 mil, 22 mil foi para casa. Nós temos um número grande de evangélicos no Brasil, mas não serve para nada. Não se libertaram. Estão na igreja, mas continuam vivendo a mesma vida lá de fora. Tem nome de crente, carrega a Bíblia, vem para a igreja, canta, chora. Tanto jovem no Brasil, mas não serve. Tanto jovem nas igrejas por aí, a juventude enorme, mas vivendo a mesma vida que os jovens lá de fora vivem. Não tem diferença nenhuma, não soma. Então eu e você precisamos levantar a nossa voz, clamar ao Senhor, pedir misericórdia e começar a colocar no nosso propósito. Eu preciso levantar um clamor, eu preciso orar a Deus, eu preciso, é responsabilidade minha, começar a orar pela minha nação, para que Deus salve a nação, para que Deus salve o Brasil. Esse ditador aqui, ele não demorou muito tempo. Com 15 anos no poder, tiraram ele. Aqueles que estão fazendo perversidade na nação brasileira, injustiças, se a igreja começar a orar, a clamar a Deus, o Senhor vai lidar com essas pessoas. A mão do Senhor virá sobre essas pessoas e vai afastar essas pessoas do poder. Precisamos jejuar. Somente aqueles que não têm forças, aqueles que não têm saúde ou têm alguma limitação, ou tomam remédio, ou... É importante. Se você souber a força da oração e do jejum, jejum sem oração não tem muito sentido. Jejum sem oração é como se você fazer um regime. É regime. Mas oração e jejum é considerado a chave para o impossível.
Quando você tem batalha, está enfrentando uma situação que está além da sua capacidade, além da sua força. Ore e jejue, clame a Deus, busque, e você verá Deus trazer uma saída, mostrar um caminho, mostrar a direção. Mais forte esse brado de vitória. Oração e jejum é a chave do impossível. Ler a Bíblia, para que você não copie esse Jesus que está aí na internet, nas redes sociais. Esse Jesus que jogaram aí, que é uma cópia do anticristo. Eu mostrei aqui, por que eles rejeitaram o Senhor Jesus? Por que rejeitaram a Cristo? O Senhor Jesus veio há 2000 anos. E por que rejeitaram a Cristo? Porque as pregações daquele dia sobre Jesus não eram da palavra. Eles pintaram um Cristo que não era da Bíblia. Quando o Cristo verdadeiro veio, eles o rejeitaram. Foi isso que aconteceu. E é o que está acontecendo hoje. Eles estão jogando um Cristo que não é o Cristo verdadeiro nas redes sociais, na internet. As pessoas estão pegando esse Cristo que gosta de tudo, abraça tudo e concorda com tudo, aceita tudo. Mas esse não é o Jesus da Bíblia. Se você quer conhecer o Jesus da Bíblia, você tem que ler a Bíblia para você conhecer o Jesus da Bíblia. Aplauda o Senhor, dê um brado de vitória. Amém. Glória a Deus. E o mundo de hoje, quando o anticristo chegar, vai pensar que ele é Jesus. Por quê? Está sendo pintado na cabeça da humanidade, do homem, das pessoas de hoje, o anticristo. E estão passando o anticristo como se fosse Jesus. Mas quem conhece a Bíblia não será enganado. Diga a pessoa do seu lado, leia a Bíblia, meu irmão. Leia a Bíblia, meu irmão. Ora, se você tem nome de crente e vive uma vida como não cristão, se você tem nome de cristão, ou é um cristão, ou se é um servo, uma serva de Deus, e carrega a Bíblia, e anda, vem para a igreja, mas tem uma vida que não é agradável a Deus, você vai ser enganado. Adianta ter nome de crente, servo de Deus, não é verdade? Não adianta ser chamado de irmão, ou sou membro de tal igreja, mas se não tem vida com Deus, não está na palavra. Eu vi uma ilustração que a gente dava nos encontros, né? Um homem que estava vendendo uma casa, era uma grande mansão, ele estava dizendo, olha, eu quero vender esta casa. Aí alguém diz, olha, eu gostei dessa casa e eu quero comprar essa casa. Uma casa de um excelente valor, mas a casa era muito bonita. Era um palacete. Aí, lá no contrato, havia uma cláusula. E era o seguinte, eu só vendo essa casa com esse negócio aqui, olha. Essa cláusula aqui. Eu vou bater um prego na parede e esse prego é meu. Aí o cara diz, mas que besteira, esse cara deve ser humorista. Como é a pessoa que gosta, que brinca, não é? Tem um senso de humor. Um prego na parede. Ah, não tem problema não, que nada. Tá, isso aí. Mas a casa é minha? É sim. Ah, ele ficou feliz. O cara que vendeu a casa ficou feliz. E quem comprou a casa ficou feliz também. Diga para a pessoa do seu lado. O que vendeu a casa ficou feliz. O que comprou a casa. Mas o que comprou a casa, na hora ele ficou, deve ser alguma coisa, alguma brincadeira. Aí ele está com a família dele, está com todo mundo, acho que na hora do almoço, a casa toda arrumada. Aí entra o cara com um pano fedorento. Pense num trapo fétido, sabe? E ele chegou assim, olha, com a mão no nariz. Diga, cuidado com o prego, irmão. A gente tem que olhar na nossa vida. Se não tem algum prego do diabo lá, que se tiver, ele vai dizer, olha, a casa não é mais minha, mas o prego é meu, eu te penduro nele o que eu quiser. Prova na Bíblia isso. Mostra um versículo para provar essa ilustração. Eu vou encerrar com isto.
Senhor Jesus diz o seguinte: o príncipe deste mundo se aproxima. Vamos? O príncipe deste mundo se aproxima. Vamos? O príncipe deste mundo se aproxima. Mais uma vez. O príncipe deste mundo se aproxima e ele nada teme. Nem um fio de cabelo, nem um botão, absolutamente nada. Não existia um prego, nada, absolutamente, na vida do Senhor Jesus. Por isso que o Senhor Jesus pisou na cabeça da serpente, derrotou a Satanás e derrotou a todas as suas hostes. Aplauda o Senhor. Mais forte esse brado de vitória. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Quando o vi, caí a seus pés como morto. E ele pôs sobre mim a sua destra, dizendo: não temas, eu sou o primeiro e o último, eu que vivo. Fui morto, mas eis aqui estou vivo pelos séculos dos séculos. E o que o povo mais tinha medo naqueles dias era da morte, ser comido pelos leões, assassinado pelos gladiadores, né? Senhor Jesus, vocês estão com medo da morte? Eu tenho as chaves da morte e do inferno. Então vocês não precisam ter medo de nada. Senhor Jesus disse: estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Não te deixarei, não te abandonarei. Senhor Jesus, olha, estarei convosco. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Aplauda o Senhor mais uma vez com um brado de vitória. Senhor dos exércitos está conosco. Deus de Jacó é o nosso refúgio.